Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho falar para vocês um pouquinho sobre os desafios da maternidade, como foram os meus desafios da maternidade e as ferramentas de acesso à consciência, o que elas proporcionaram na minha vida e vem proporcionando até hoje sobre essa questão da maternidade. Então, inicialmente, o que eu posso falar é que eu sou uma workaholic, uma pessoa que ama trabalhar e estudar. E trabalhei em diversas áreas, sou biomédica de formação, fiz 2 anos de pós-graduação em acupuntura, trabalhei com exames por imagem, depois acabei montando meu consultório, fui para uma faculdade de Direito, nesse período acabei entrando num concurso público como biomédica e depois acabei dentro da prefeitura indo para uma área de cultura, da área da cultura. No momento em que eu estava na área da cultura, trabalhando como produtora cultural, com mobilização de segmentos culturais, com projetos. Nesse momento, eu fiquei grávida da minha filha, que atualmente tem 6 anos, e aí eu tinha um baita desafio pela frente, que era, primeiramente, ficar 6 meses aí de licença, maternidade, sem todo aquele turbilhão que eu trabalhava, que eu adorava, estudando antropologia, estudando sobre produção cultural, estudando sobre políticas públicas. E aí, quando eu retornei, né, para a secretaria, eu já não tinha disponibilidade de estar trabalhando em todos os eventos, finais de semana, e deixava minha filha praticamente 10 horas numa escola para que eu pudesse trabalhar. Nesse momento ela começou a ficar muito doente e foi também um período crítico após os 2 anos em que eu, na verdade, acabei me separando do pai da minha filha e vim morar sozinha com uma criança de 2 anos, com todos os desafios aí pela frente. Mas o maior desafio era como eu poderia me tornar uma mãe melhor, né? Eu tinha muitas definições do que era uma boa mãe, muitas conclusões, muitas expectativas de criação de um filho. E isso tudo não estava nos livros, como tem diversos livros, mas isso tudo é na prática. Eu sempre gostei muito de ler, muito de estudar, mas ali eu estava sobre um dos maiores desafios da minha vida. E aí, naquele momento, eu tinha muitas emoções, muitos conflitos. Primeiro, uma culpa muito grande de deixá-la tanto tempo numa escola. Depois, uma raiva por não estar fazendo aquilo que eu gostava de fazer. Também eu me culpava por ter esses sentimentos, né? Mas eu não queria deixar o meu trabalho, e o trabalho para mim sempre foi um desafio. Eu mudei várias vezes de área, em todas elas eu fui uma grande apaixonada, sempre em busca de algo mais. E como lidar com tudo isso? Nesse momento eu conheci as ferramentas de acesso à consciência, né? Um pouquinho antes disso, eu comecei a estudar Vedanta, que é o estudo por trás do yoga. Comecei a praticar yoga para lidar com essas emoções, meditação, mantras. Conheci um grupo chamado Consciência Divina e dentro desse grupo estavam várias pessoas que conheciam ferramentas de expansão da consciência, e também eu acabei fazendo uma escolha de montar novamente um consultório de acupuntura, voltar a isso com os estudos com a acupuntura, e fiz um curso de Reiki para que eu pudesse lidar aí também com a parte emocional de tudo isso
e com muitos problemas de saúde que a minha filha vinha enfrentando, né? Problemas com sono, enfim. E eu percebi o quanto ela era telepática, ou quanto as crianças são, né? E captam esses pensamentos, sentimentos e emoções dos pais e entram em conflito, e isso o que leva na questão da saúde física e das emoções das crianças. Então eu percebia que quando eu estava muito nervosa, ansiosa, irritada, isso tudo era transferido para minha filha, ou ela captava, e ela também tinha reações de birra, de irritabilidade, que eu estava ali tentando lidar. Bom, enfim. A partir do momento que eu montei esse consultório, acabei conhecendo o curso de barras de Axis, e durante um ano eu troquei barras com uma colega, me tornei facilitadora de barras e fui me tornando facilitadora de vários processos corporais. Mas o que eu descobri realmente eram as ferramentas aí para que eu pudesse trabalhar uma educação consciente, né? Para que eu pudesse criar uma filha consciente, para que eu pudesse estar consciente dela, né? E como eu poderia lidar com a maternidade diante de tantas questões aí. Me tornei terapeuta e fui trabalhando com várias ferramentas. Hoje também trabalho com Theta Healing. E tudo isso só vem assim somar bastante dentro da minha vida, das minhas questões, né? Fui me trabalhando muito, fui trabalhando todos os processos aí que dentro do Axis nós chamamos de implantes, de raiva, né? De culpa, muita culpa. E os processos principais eram os processos das projeções e expectativas que nós fazemos com relação ao que é uma boa mãe, as definições que nós fazemos, o que é ser uma boa mãe, o que é uma boa educação, né? Então, todas essas conclusões, definições, expectativas do que o filho pode ser, do que ele deve ser, de como deve ser essa relação, tudo isso vai limitando a nossa comunhão e o nosso relacionamento. E aí eu comecei a estar numa maior percepção do que era uma maior contribuição para minha filha, de quem ela realmente era, longe do que eu fazia de expectativas e projeções do que ela deveria ser, de como ela deveria ser, né? E como eu deveria ser quanto mãe. E também lidar com todos os julgamentos das outras pessoas que estão vendo essa relação, estão observando a sua relação com a sua filha, do que elas acreditam que você deve fazer enquanto mãe. E eu passei a ter uma maior tranquilidade e uma permissão em receber esses julgamentos e fazer o que era maior contribuição para nós duas. E dentro dessas ferramentas todas, gostaria de passar um pouquinho para vocês. E a primeira é estar sempre na pergunta e na percepção, né? Então, quantas projeções e expectativas tem aqui que estão fazendo com que o meu relacionamento com a minha filha esteja conflituoso? Quantos julgamentos do como eu devo ser com ela, né, eu estou fazendo aqui? E que expectativas e projeções eu tenho com relação a minha filha, o que ela é, né? Estar consciente na percepção. Então eu vou dar um exemplo hoje para vocês, né, sobre isso. Há um mês mais ou menos, um pouquinho mais, aí a professora veio me falar de uma questão sobre ela estar muito retraída e não querer se colocar em público dentro das atividades do colégio, né? E aí eu fiquei na percepção o final de semana todo, percebendo as condutas, enfim, e comecei a fazer perguntas para ela,
trabalhar as perguntas. Dentro dessas perguntas, eu comecei a perguntar sobre o colégio, sobre como era para ela falar em público. E ela falou que não gostava de falar em público, né? E eu perguntei o que existia aí de ruim em ela falar em público, o que existia de tão ruim. As pessoas poderiam rir de mim. Então ela estava num espaço de não aceitar os julgamentos. E aí eu perguntei se alguém estava rindo dela quando ela se colocava, ao que ela falou que realmente um coleguinha estava fazendo isso, estava tendo essa atitude, e aí ela parou de querer se colocar em público. E com as ferramentas de acesso à consciência, você vai começando a desbloquear isso que a criança fez tão valioso sobre esses risos, sobre o bullying, né, que hoje a gente diz de bullying, mas são os julgamentos dos colegas, que pode levar às limitações, às vezes, por muito tempo na nossa vida, né? E como seria se a gente pudesse trabalhar essas ferramentas com os nossos filhos, estar na percepção do que eles estão criando, do que eles estão captando, da sua relação com os colegas, e estar na percepção de como seria uma relação de maior contribuição entre pais e filhos, sem que você faça uma conclusão, um julgamento do que é uma educação. Tá? Então hoje eu vou ficando por aqui. Eu queria dar uma passada rápida sobre essas questões para vocês. E também montei um workshop sobre projeções e expectativas na educação dos filhos, onde eu passo algumas ferramentas de como a gente trabalhar isso em nós e com relação a eles. E vou colocar aí na descrição do vídeo, onde ele será postado, a data, né? Mas eu volto com essas perguntas para que a gente perceba como é estar consciente do que podemos estar contribuindo para que eles sejam eles mesmos, né? E para que eles realmente tenham uma maior tranquilidade com essas questões aí do colégio, enfim, os desafios que eles enfrentam. Um grande beijo a todos vocês.